A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar através desse vídeo para cada um que vai estar assistindo. O Senhor colocou uma palavra que fala sobre Paulo e Silas. Todos aqui, creio eu, que conhecem o que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles libertaram uma jovem que era possessa, né? Que tinha um espírito de adivinhação. Aquela jovem, ela adivinhava a vida das pessoas, o que estava passando, né? Na vida das pessoas, e ali ela dava grande lucro aos seus senhores. E Paulo e Silas, eles libertam aquela jovem, porque aquela jovem fica atrás deles falando, estes são homens, né, de Deus, esses são servos do Deus Altíssimo. Realmente, eles eram servos de Deus. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem que pedir a Deus discernimento de espíritos, porque quem estava falando na boca daquela jovem não era o Espírito Santo, mas era um espírito de adivinhação. E ali, Paulo e Silas, né, libertaram aquela jovem em nome de Jesus. Aquela jovem foi liberta, foi transformada, e por causa disso, Paulo e Silas, eles vão para a prisão, eles são açoitados, são presos e ficam ali dentro daquela prisão. É aí que o Senhor começou a falar no meu coração. Paulo e Silas, eles foram para a prisão por estar fazendo a obra de Deus. E dentro daquela prisão, sentindo dor, com as mãos atadas, com os pés ali, né? Também atados, estavam presos, mãos, pés, mas a boca deles estavam ali livres e eles estavam adorando e orando a Deus dentro daquela prisão. E a Bíblia nos diz que perto da meia-noite houve ali um terremoto naquela prisão, as cadeias todas se abriram. Não foram só as cadeias de Paulo e Silas, mas foram todas as cadeias ali, onde estavam outros prisioneiros, foram abertos. E o Senhor colocou, meus irmãos, no meu coração. O Senhor falou tremendamente no meu coração, que muitas das vezes a gente não entendemos o trabalhar do Senhor. Muitas das vezes o Senhor vai nos levar em lugares ao qual nós não gostaríamos de estar. Paulo e Silas não fizeram nada de errado, mas o Senhor tinha um propósito na vida deles de estar dentro daquela prisão, porque dentro daquela prisão o Senhor queria fazer a obra ali, na vida do carcereiro. Dentro daquela prisão, o Senhor queria manifestar o poder dele na vida daqueles presos. E dentro daquela prisão, o Senhor operou um grande milagre. A Bíblia nos diz que Paulo e Silas, eles estavam orando e adorando a Deus por volta ali da meia-noite. E as cadeias começaram a tremer, todas as cadeias foram abertas. E o carcereiro, meus irmãos, ele se depara com aquela situação a ponto de querer se matar, porque naquela época o carcereiro, ele tinha que guardar bem as cadeias, as prisões de todos que estavam ali, porque senão ele ia pagar com a vida dele, ele poderia ser morto. Mas quando acontece aquele milagre, a palavra de Deus nos diz que Paulo, ele fala, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E meus irmãos, não está na Bíblia, mas eu creio que tinham vidas orando por aquele carcereiro. Tinha vidas orando por aqueles presos que estavam ali. E o Senhor nos encoraja neste dia
a não desanimar na oração, a não parar de orar. Por mais que você olhe por uma pessoa que está afundada no erro, no pecado, por mais que você tenha parentes até presos em cadeias, mas continue orando, porque o Senhor, ele trabalha através da oração. O Senhor, ele se movimenta através da oração. Paulo e Silas, eles entenderam que se eles estavam ali naquela cadeia, é porque tinha um propósito. Eu não sei o que você está passando, mas saiba que tem um propósito do trabalhar do Senhor na tua vida. Aí muitas das vezes você fala, mas eu já orei tanto e não estou vendo nada acontecer. Eu já clamei tanto e eu não vejo mudança, eu não vejo transformação. Mas eu quero dizer para você que é através da tua oração que Deus vai mudar a situação. É através da tua oração que Deus vai mudar a circunstância, Deus vai mudar o quadro. Não pare de orar. Não desanima na tua oração. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer fazer com que nós pensamos que a nossa oração não está fluindo. Ele quer colocar na nossa mente que nós estamos orando em vão. Mas Deus, ele quer se movimentar através da tua oração. E o Senhor me levou também na passagem de Ezequiel, que estava ali naquele vale de ossos secos. O Senhor leva Ezequiel, meus irmãos, naquele vale em visão. Ninguém queria estar ali naquele momento como Ezequiel esteve, né? Muitas das vezes a gente quer que o Senhor nos leve em lugares bonitos, em visão. Assim o Senhor abre a nossa visão para ver anjos, abre a nossa visão para manifestar, para a gente ver a glória de Deus, coisas boas, coisas bonitas. Mas o Senhor levou Ezequiel num vale que estava sequíssimo, estava sem vida, um cenário de morte. Quem quer estar nesse lugar? Creio eu que ninguém. Mas ali o Senhor fez Ezequiel se movimentar, fez Ezequiel andar no meio daquele vale e profetizar. Muitas das vezes começa a profetizar na tua oração. Começa a andar orando, ora andando, ora profetizando. Como eu disse, o Senhor ele não vai nos levar, muitas das vezes, em lugares que nós queremos estar. Mas é porque Ele tem um propósito aonde nós estivermos. Deus tinha um propósito na vida de Ezequiel, em levar ele em visão naquele vale de ossos secos. Era para quê? Para profetizar. Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Silas dentro daquela prisão. Para quê? Para libertar o carcereiro, para libertar os presos que estavam ali dentro. Não que eles foram soltos, porque todos estavam ali, mas para manifestar a glória, o poder dele. Creio eu, meus irmãos, que através daquele manifestar do Senhor dentro daquela prisão, os presos já não foram mais os mesmos. O carcereiro, ele se converteu. Ele e toda a família foram batizados, se entregaram a Jesus Cristo. Então continua orando, porque a tua oração não é em vão. Continua orando dentro desse vale. Está passando pelo vale, continua orando, continua caminhando. Está no momento de dor, no momento de luto, no momento de tristeza, de angústia. Ei, continua orando. Eu aprendo, meus irmãos, que nós vamos ver a glória de Deus no meio da dor, no meio do sofrimento. Nós vamos ver o poder, a glória, o manifestar de Deus. No meio do vale de ossos secos. No meio do deserto. Nesse meio que Deus vai manifestar a glória, o poder, o agir dele na nossa vida. Não cessa de clamar ao Senhor. Não sei como está a tua vida, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor sabia como estava a vida daqueles carcereiros. Daquele carcereiro, daqueles presos.
Ninguém é esquecido por Deus. Quem sabe você olha e você pensa, mas será que o Senhor está me vendo? Sim, Ele está te vendo. Ele conhece o que você está passando, Ele conhece você, Ele sabe o que você está passando. Ei, você não está esquecido pelo Senhor. Quem sabe você chora e fala, Senhor, olha por mim. Senhor, me enxerga no meio dessa luta, me enxerga no meio dessa prova. Calamanto, calabaçúbia, calabaçuriandecai. O Senhor me trouxe para te dizer, Ele te enxerga. Ele te enxerga, Ele te ouve. Ele contempla a tua dor, Ele contempla o teu sofrimento, Ele contempla o teu choro. Ele contempla a tua aflição. Mas é no meio de tudo isso que Ele quer ouvir tua voz em oração. É no meio de tudo isso que Ele quer ouvir a tua adoração. É no meio de tudo isso que Ele quer ver você agir, você se movimentar. Não para. Não para, porque Ele te vê, Ele age através da tua vida. Meus irmãos, ser homens e mulheres de Deus não é fácil. Mas quando tudo está dando difícil, saiba que Deus é com você. Saiba que quando tudo está difícil é porque o Senhor é na tua vida. E você vai começar a ver o trabalhar do Senhor, rei. Tem propósito de Deus nessa dor. Tem propósito de Deus nesse sofrimento. Tem propósito de Deus. Tem propósito, é para libertar, é para transformar. É para mudar a situação, é para mudar o quadro. É para derramar o Espírito Santo. Ei, tem propósito de Deus. A tua vida não é em vão. O teu caminhar com o Senhor não é em vão. O Senhor, Ele te contempla. O Senhor, Ele te vê, Ele te enxerga. E Ele te chamou por um propósito. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não podemos olhar por aquilo que nós estamos passando. Muitas das vezes nós não podemos olhar por aquilo que nós estamos vivendo, mas começa a abrir os teus olhos espirituais. Começa a olhar com os olhos da fé. Porque aonde está tudo difícil, é onde Deus está operando, é onde Deus está trabalhando. Começa a profetizar. Usa a tua boca para profetizar no meio desse vale de osso seco, no meio dessa luta, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha. Calamanto, calabacai. Começa a profetizar, meus irmãos. Porque não tem nada que o Senhor não possa fazer, não tem nada perdido para Deus. Pelo contrário, aquilo que é perdido para nós, aquilo que é difícil, é onde Ele entra e opera, é onde Ele entra e faz, é onde Ele entra e age. Deus usou a vida de Paulo e Silas e houve libertação daquela jovem, houve libertação daquele carcereiro, da família dele. Houve também, creio eu, libertação daqueles prisioneiros dentro daquela prisão. Houve também uma mudança espiritual na vida do povo de Israel. Quando Deus levou Ezequiel naquele vale e ele começou a profetizar, aquele povo se colocou de pé. Aquele povo foi um exército numeroso nas mãos do Senhor. Então o Senhor, Ele quer usar a nossa vida. É no meio do choro, meus irmãos, é no meio do sofrimento, é no meio da dor. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor use a gente na hora que a gente está alegre, na hora que tudo está dando certo, na hora que tudo vai bem, na hora que nós estamos regozijando. E muitas das vezes o Senhor, Ele vai nos levar no momento de dor, no momento de choro, de angústia. E é ali que Ele vai nos usar.
É ali que ele vai manifestar o poder, a glória dele na nossa vida. Amém? O Senhor, ele colocou essa passagem no meu coração e que essa palavra venha falar comigo e com você neste dia. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.